Serge Abad Galard compartilhou sua experiência de mais de 25 anos como membro da maçonaria, onde chegou a ser mestre de 14º grau. Após uma peregrinação ao Santuário de Lourdes, ele começou um caminho de conversão que o levou a escrever seu livro. Eu sou o Monge Quântico e hoje vou te contar um pouco mais sobre este intrigante caso. Em entrevista ao Grupo ACI, uma agência católica de informações, Serge explicou a relação entre a maçonaria e o demônio. Abre aspas. Fiz parte da maçonaria e pensei que precisava escrever primeiro para entender mais, e depois para contar às pessoas. Cada pessoa tem a liberdade de fazer o que quiser, mas na maçonaria não se fala francamente. Fecha aspas. Relata o autor do livro Por que Deixei de Ser Maçom, editado apenas em espanhol. Abre aspas. Através do livro, quero demonstrar que o catolicismo e a maçonaria não podem ser praticados juntos. Fecha aspas, afirmou Serge. Arquiteto de profissão, ele entrou na maçonaria por meio de um amigo, buscando respostas para questões mais profundas da vida. Abre aspas. Eu não pensava em deixar a maçonaria, fecha aspas, disse ele. Tive alguns problemas sérios e me perguntava qual resposta a maçonaria poderia me dar, porém, não encontrei nenhuma resposta. Entretanto, no caminho com Cristo, sim, as encontrei, afirmou. Serge revelou que a decisão de deixar a maçonaria foi difícil. Abre aspas. Durante um ano ou um ano e meio, estava convencido de que tinha encontrado a fé, mas não sabia se deveria permanecer na maçonaria. Pensei em falar aos maçons sobre o evangelho, mas um sacerdote me explicou que não adiantava, pois eles não estavam dispostos a escutar. Fecha aspas. Após repetidos comentários anticlericais de vários altos graus da maçonaria, Serge não pôde ficar calado e começou a defender a igreja. Além das críticas à igreja e ao Papa, ele descobriu que no ritual do início do ano maçônico se dava glória a Lúcifer. Abre aspas. Eles não dizem que se trata do diabo, mas usam a etimologia da palavra e afirmam que ele é o portador da luz, fecha aspas, explica Serge. Uma situação semelhante ocorreu quando Serge observou que altos graus da maçonaria elogiavam a serpente do livro de Gênesis, a mesma que tentou Adão e Eva cometerem o pecado original. Ele menciona que os maçons dizem que a serpente trouxe a luz e ao conhecimento que Deus não queria conceder ao homem. Isso é uma perversão muito grave, declarou. Serge afirma que é uma relação entre a maçonaria e o demônio, mas não é tão direta. Abre aspas. A maioria dos maçons não percebe a influência do demônio nos rituais maçônicos. Eles acreditam estar trabalhando pela felicidade e progresso da humanidade. Não há um culto abertamente ao diabo, mas há elogios disfarçados. Devemos perceber o quanto é perigoso para um católico estar dentro de uma sociedade assim. Fecha aspas. Relata Serge. Embora poucos maçons saibam claramente da relação que a maçonaria tem com o demônio, cumprem esses ritos sem perceber. Não devemos esquecer que o demônio é o pai da mentira, completa. Ele explica que essa relação indireta com o demônio se manifesta de muitas maneiras, mas todas convergem para afastar as pessoas da fé e da Igreja Católica. Abre aspas. A maçonaria tenta convencer que a fé e a Igreja são superstições e obscurantismo, fecha aspas, recordou Serge. Ele também explica que o ritual maçônico influencia a mente, o subconsciente e a alma das pessoas, como se fossem verdades profundas e esotéricas. Apesar de não haver ritos diretamente satânicos, estas cerimônias são uma porta de entrada para o demônio, afirma Serge. Uma das palavras secretas e sagradas dos mestres maçons, conforme Serge, é Tubal-Caim, traduzida como descendente direto de Caim. Sabemos o que Caim fez. Ele foi inspirado pelo demônio a matar seu irmão por ciúmes, e ele é o modelo para os mestres maçons, diz Serge. Os rituais não mudaram, apenas sofreram pequenas alterações. Nos altos graus é onde se encontram as referências mais esotéricas e ocultas. Por volta do ano 1800, 70 anos depois do nascimento da maçonaria em 1717, explica Serge. Sobre a relação entre a maçonaria e o satanismo, Serge comenta. Abre aspas. A maioria dos maçons está iludida por palavras altruístas e mentirosas, por isso não percebem a relação entre ambos. Em uma das tábuas maçônicas, um trabalho escrito e apresentado por um maçom, é explicado que quem fundou o satanismo moderno foi Anton Szandor Lavey,
um maçom que fundou em 1966 a Igreja de Satanás, que atualmente é a principal organização satânica e modelo para as demais. Fecha aspas, diz Serge. A maçonaria afasta de Cristo porque, embora fale sobre Jesus Cristo no 18º grau dos altos graus maçônicos, não tem nada a ver com Jesus Cristo da Igreja Católica, pois o mencionam como um sábio ou um filósofo qualquer. Sérgio continua dizendo que alguns maçons vão ainda mais longe na blasfêmia, excluindo a divindade de Cristo e afirmando que ele foi o primeiro maçom, um homem iniciado. Eles explicam que José e Jesus foram carpinteiros e que a palavra carpinteiro é a etimologia da palavra arquiteto. Todos os maçons, especialmente nos altos graus, são grandes arquitetos, afirmou Sérgio. Na maçonaria, acreditam no grande arquiteto do universo e querem que acreditemos que ele é o mesmo Deus do catolicismo, mas isso não é verdade. Às vezes conseguem enganar os católicos e cristãos, dizendo que ser maçom e ser católico é compatível por essa referência a Cristo, conclui. Anos depois, Serge largou totalmente a maçonaria, mas afirma que o controle desta organização sobre a sociedade francesa é crescente. No meu primeiro trabalho, o prefeito era maçom, mas ninguém sabia. O diretor do seu gabinete, o encarregado de urbanismo e eu também éramos maçons, assim como outros 2 arquitetos da prefeitura onde trabalhava. Quando tentaram aprovar a última lei sobre a eutanásia, há um parágrafo que menciona sedação profunda, a mesma expressão usada em uma tábua maçônica de 2004. Isso significa que as leis atuais da França estão sendo elaboradas nas leis maçônicas 10 ou 15 anos antes de serem votadas, conta Sérgio. Nesse sentido, ele afirma que na maçonaria não existe fraternidade nem amizade, pois tudo é movido por interesses. Abre aspas. Todos ambicionam o poder político, social e econômico, fecha aspas, conclui Sérgio. Obrigado por me acompanhar até aqui, espero que tenham gostado e até a próxima.